Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje, sabadão, dia de falar sobre macroeconomia, e para o dia de hoje eu vou escolher um artigo que o Fábio mandou para mim por e-mail, de um economista chamado Paulo Feldman, que escreve sempre aí num artigo na Folha de São Paulo. Ele chegou a escrever um artigo no dia 27 de fevereiro que o título era Exemplo húngaro para sair da crise. Dentre outras coisas, ele cita que em 2010 o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, fez um imposto especial que incidia apenas sobre os bancos por 3 anos, aí, de junho de 2010 até maio de 2013. E ele propôs isso no caso brasileiro. Será que esse tipo de coisa funciona? Será que realmente funcionou na Hungria? Vamos dar uma olhada nesse vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Bom, gente, assim como eu fiz o vídeo lá em relação ao artigo do Samidana, eu não quero trazer nada para o lado pessoal, não tenho nada contra esse economista, eu apenas estou utilizando o tema que ele trouxe no artigo para a gente poder conversar um pouco mais, assim todos nós podemos crescer. Então, o que acontece? A gente tem os bancos que realmente ganharam muito dinheiro, inclusive na crise. Ele faz uma conta que os bancos devem somar 110 bilhões de reais de lucro, isso é verdade, eles devem realmente somar 110 bilhões de reais de lucro. Então ele pensou em impor um imposto parecido com o da Hungria. Então os bancos pagariam 55 bilhões, o déficit brasileiro ele iria se reduzir e parece tudo lindo, né? Mas vamos ver se isso realmente funcionou no caso da Hungria. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês o crescimento do PIB da Hungria. A gente vê que a Hungria teve realmente uma retração muito forte, ainda reflexo da crise do subprime americano, assim como todos os países. O Brasil foi uma das exceções nesse caso. Aí a gente vê aqui que ela teve um crescimento pequeno, depois teve uma recessão de novo, e quando chegou aqui, ó, já no segundo trimestre de 2013 é que ela começou a crescer. Lembrando que o imposto que foi proposto foi aqui de 2010 a 2013. Aí a pessoa pode falar assim, mas ele deve ter criado as bases então para poder crescer isso no futuro. Na minha visão, o que aconteceu para a Hungria poder ter crescido depois naquelas taxas foi exatamente isso. Ela fez o que os Estados Unidos fizeram desde o início, o que a União Europeia fez do início. Começou a imprimir moeda, fez um excesso de liquidez no mercado que é muito perigoso. A gente vê que o agregado M0, que é exatamente o dinheiro em espécie, tá? Vamos simplificar dessa forma. Ele ficou aqui constante mais ou menos de 2010 a 2013 e logo depois ele teve um boom, ó, exatamente nesse período aqui. E nesse período, como a economia ainda estava muito devagar, ainda estava naquele período de recessão, a inflação não veio. E aí a Hungria ainda pôde reduzir os juros dessa forma, então eles estão experimentando um crescimento aí em torno de 4% ao ano. Na minha visão, é mais ou menos isso. Mas o vídeo de hoje não é sobre a Hungria, é sobre o Brasil. Eu acho que ninguém aqui está interessado na Hungria. E qual é o principal erro nessa visão, inclusive, por que eu acho que não funcionou na Hungria? O que funcionou foi fazer a mesma coisa que os Estados Unidos e a Europa fez depois, tá? De 2013 até agora. E é uma tática que é um pouco complicada e que pode trazer danos, inclusive, muito piores no futuro. O principal erro é achar que as variáveis elas ficam paradas. Então em economia a gente tem uma questão que chama ceteris paribus, que você muda uma variável e você supõe, pelo menos na teoria, que as outras vão ficar constantes. Então, se eu aumentar um imposto em 50% do banco, o banco vai ficar quietinho, vai continuar cobrando a mesma taxa, toda a economia vai continuar girando igual e etc. A gente sabe que no mundo real não acontece isso. Então, o que aconteceria, por exemplo, se o
banco fosse taxado em 50%. Ele ia precisar resolver isso e recuperar o resultado dele de outras formas. É claro que ele não ia conseguir aumentar o lucro dele em 100% para compensar esse imposto, mas ele ia precisar talvez aumentar a tarifa, aumentar o spread bancário, ele ia precisar cobrar por alguns serviços que ele não cobra, e isso iria encareceria inclusive as empresas a pegarem empréstimos. Então a gente viu lá que no caso da Hungria ela teve um crescimento e logo depois ela teve uma recessão em 2012 e 2013. E só depois ela veio crescer, quando acabou essa lei que limitou os bancos. Os bancos eles são importantes para o sistema financeiro como um todo. Outra questão que poderia aparecer é que empresas grandes poderiam começar a captar mais dinheiro no exterior. Aumentando o spread aqui dentro, seria mais interessante, por exemplo, captar dinheiro nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, enfim, em outros países do mundo. E aí os bancos brasileiros iriam ficar para baixo. Em relação ao mercado financeiro em si, a bolsa, existiria um risco de contaminação no mercado todo. Por quê? Porque se o governo intervém, e aí sempre que existe uma intervenção no governo, o sistema financeiro ele é contaminado, o capital estrangeiro vai embora. Por quê? Porque o mercado fica se perguntando assim, agora foi os bancos, quem será o próximo? Será que o próximo vai ser o varejo? Será que eles vão botar o imposto de 50% no varejo? Será que vai botar o imposto de 50% na gasolina? Será que vai ser nas educacionais? Será que vai ser nas empresas de siderurgia? Então o mercado começa a ficar com medo, começa a precificar tudo para baixo. E aí a bolsa cai muito. Vamos dar uma olhada o que aconteceu com o índice MSCI, é o Morgan Stanley Capital Index da Hungria. Olha só o que aconteceu de 2010, aqui mais ou menos junho de 2010, até 2013. Inclusive isso foi até 2015. E depois que eles mudaram tática deles, o funcionamento deles, que eles deixaram os bancos rodarem, aí sim, ó, o índice recuperou tudo. Então vocês podem ver aqui a intervenção do governo normalmente traz problemas. Eu inclusive cheguei a falar isso lá num vídeo há 2 semanas atrás sobre a questão do Trump, em relação também à taxação do aço, que eu acho complicado. Quando começa a intervir muito no governo, às vezes você consegue um bom resultado de curto prazo, mas no longo prazo é muito complicado e a gente precisa ficar certo em relação a isso. E agora no final eu queria fazer 2 conclusões. A primeira é que quando eu li esse artigo, eu lembrei de uma pessoa que eu já fiz consultoria, que eu não quero citar o nome, mas que ele tinha 80% das ações dele concentradas em bancos. Porque ele falou assim, banco sempre deu dinheiro, então eu quero deixar tudo em banco. Eu sei que banco eu não tenho risco, varejo tem risco, construção tem risco, tudo tem risco, mas banco nunca perdeu dinheiro. E aí a gente vê, imagina se acontece uma legislação dessa, igual aconteceu na Hungria, que no dia seguinte 50% de imposto no banco. Quanto você acha que cairia as ações do Itaú? Quanto cairia as ações do Bradesco, do Banco do Brasil, do ABC? Enfim, a gente precisa entender que a concentração ela não é saudável. Embora ela possa te gerar um retorno maior aí de curto prazo, você tem uma dificuldade maior quando acontece uma situação dessa, você fica muito à mercê. Inclusive o Markowitz falava que existe um risco que você consegue resolver pela diversificação e um risco que é sistêmico, que você não consegue resolver a partir da diversificação. Nesse caso aqui, a pessoa pode ter 5, 6, 7 bancos que ele não está resolvendo, ele não está diversificando, ele está fingindo que está diversificando. E a outra conclusão aí que eu quero falar para vocês é a seguinte: é muito normal do ser humano procurar atalhos na nossa vida, não é apenas na vida financeira. É claro que a pessoa se sente muito mais atraída por uma propaganda que diz que ela vai ganhar 100% do dinheiro dela todo ano. Então ela acaba entrando no Telex Free, na Alcateia, em formas de, entre aspas, ganhar dinheiro e que a gente percebe que não são viáveis no longo prazo.
Por que isso acontece? Porque o ser humano quer buscar atalhos. Você, quando está na tua vida, você também quer uma situação, uma solução mais rápida para uma determinada coisa. Só que no mundo financeiro e também na economia de um país não existe. A economia melhor possível para longo prazo de um país é você seguir aquela economia ortodoxa que já está lá nos livros. Na hora que você muda um pouco isso, você tem problemas. Foi a nova matriz econômica da Dilma, foi a questão da marolinha do Lula, foi a questão da adoção do câmbio fixo pelo Fernando Henrique, foi a questão do confisco da poupança pelo Collor, foi a questão do congelamento de preços pelo Sarney, só para ficar aí em todos os últimos presidentes, para ninguém ficar falando que eu estou aí puxando o lado para um partido ou para o outro. Então, vocês podem perceber aí que a intervenção do Estado não é interessante, assim como você na tua vida buscar atalhos no mercado financeiro também não é interessante. A gente vai conseguir fazer dinheiro sim, mas ele demora um tempo. O Brasil vai conseguir fazer com que ele volte a crescer, mas demora um tempo. Não adianta buscar o atalho dos bancos pagarem isso para reduzir o déficit de forma irreal, como o economista falou, porque isso vai trazer consequências futuras. Então, gente, queria agradecer a todos, muito obrigado, abraços, não se esqueçam que agora terça-feira tem outra Masterclass, abraços a todos, bom final de semana e bons investimentos, tchau, tchau.